Nosso mundo está repleto de maravilhas e fenômenos inexplicáveis, muitos dos quais podem ser encontrados onde você menos espera. Desde lagos misteriosos que surgiram do nada até uma mão gigante no meio do deserto, prepare-se para ficar surpreso com nossa lista de coisas incríveis encontradas em lugares inesperados. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever para receber curiosidades e fatos interessantes. Isso ajuda muito a nossa equipe. Prontos? Vamos lá! Gigante tatu fossilizado. Ao fazer um passeio em sua fazenda, localizada a 40 quilômetros de Buenos Aires, na Argentina, José Antônio Nievas encontrou algo surpreendente perto de um riacho. A princípio, ele pensou que fosse uma pedra gigante, mas logo percebeu que era algo ainda mais incrível. O objeto apresentava texturas semelhantes a escamas, mas nem Antônio nem as pessoas que chegaram ao local sabiam do que se tratava. As autoridades chamaram arqueólogos para investigar, e o veredicto foi revelador: não era uma pedra antiga, mas sim o fóssil de uma criatura pré-histórica chamada Glyptodonte, que viveu há mais de 10.000 anos. Esses animais herbívoros e pacíficos costumavam pastar às margens de rios e lagos. Encontrar algo tão extraordinário durante um passeio certamente é uma experiência única. Mão gigante. Lembra do monólito do filme de 2001, Uma Odisseia no Espaço? Agora imagine uma mão gigante no meio do deserto do Atacama, no Chile. Essa impressionante escultura, conhecida como a Mão do Deserto, está localizada ao sul da cidade de Antofagasta, em um ambiente desértico sem nada ao redor além de areia e pequenas colinas por quilômetros. A escultura, criada pelo artista Mário Irarrázaval e inaugurada em 1992, atrai muitos visitantes, pois pode ser avistada a longa distância. O objetivo dessa obra é destacar as fraquezas e vulnerabilidades da alma humana diante das injustiças do mundo. Enorme esfera de pedra. No meio de uma floresta remota na Bósnia, encontra-se uma pedra em formato circular que é muito especial. Acredita-se que ela seja a mais antiga esfera de pedra já feita por seres humanos, o que levanta questões intrigantes sobre civilizações avançadas no sul da Europa em um passado distante, para o qual não temos registros. Alguns cientistas argumentam que a pedra é apenas uma formação natural, enquanto outros veem nela evidências do trabalho humano. Independentemente da sua origem, a geometria perfeita dessa rocha encontrada no meio do nada é impressionante. Monastério do Pilar Katski. Prepare-se para superar o medo de altura. Vamos conhecer o Monastério do Pilar Katski, uma igreja dedicada ao monge cristão Máximo, o Confessor. Localizada na região de Katski, na Geórgia, essa igreja remota é construída em uma rocha monolítica de calcário, com impressionantes 40 metros de altura. Para chegar ao mosteiro, existe uma escada de ferro que leva ao topo. Os monges que vivem lá consideram a subida e descida da escada um momento de reflexão, aproximando-se de Deus. Restaurado em 2009 e aberto a visitantes, o Monastério do Pilar Katski é considerado um dos lugares sagrados mais remotos do mundo. Ossos do rei Ricardo III. O rei Ricardo III governou a Inglaterra por pouco mais de 2 anos, entre 1483 e 1485. Ele encontrou a morte em uma das batalhas mais importantes da história inglesa, a Guerra das Rosas, mais especificamente na Batalha de Bosworth Field. No entanto, como era comum na época, ele não teve um enterro digno de um rei. De acordo com o famoso drama histórico de William Shakespeare, após sua morte, o rei foi enterrado em uma capela que não existe mais. Com base nesses relatos, os arqueólogos se empenharam em encontrar o local exato dessa capela, até que, após muito trabalho, encontraram seus restos mortais enterrados em um estacionamento em Londres.
Após análises precisas e confirmação por meio de testes com descendentes do rei, Ricardo III recebeu um enterro digno de rei, após mais de 500 anos. Lago misterioso. Imagine estar no deserto sob um calor escaldante quando, de repente, alguém lhe diz que um lago enorme surgiu do nada. Parece impossível, não é? No entanto, foi exatamente o que aconteceu em 2014, na Tunísia, com o surgimento do Lago de Gafsa. Localizado próximo à cidade de Gafsa, esse lago apareceu do dia para a noite e atraiu muitas pessoas, mesmo com o aviso de que a água poderia ser cancerígena. A origem desse lago ainda é um mistério, com algumas teorias apontando para uma ruptura nas rochas acima do lençol freático. De qualquer forma, os habitantes da Tunísia foram agraciados com uma fonte de água em meio ao calor escaldante. Oásis dos Mosquitos. Esse destino está localizado em um dos lugares mais remotos do mundo, no centro do deserto do Saara. Conheça o Val Namus, uma cratera vulcânica extinta com cerca de 4 km de largura, cercada por um amplo terreno coberto de cinzas por até 20 km. O que torna esse local tão peculiar são os lagos infestados de mosquitos que cercam a cratera, o que lhe rendeu o apelido de Oásis dos Mosquitos. Além de fornecer água fresca para viajantes e caravanas no deserto, esses lagos mantêm a área ao redor fresca e favorecem a vida animal. Fortaleza no meio do Oceano Atlântico. Se você olhar de longe, pode pensar que se trata de um castelo flutuante, mas na realidade é o Forte Boyard, uma imponente estrutura de pedra com 40 metros de altura, localizada no meio do Oceano Atlântico. A ideia de construir esse forte surgiu em 1667, porém, devido aos altos custos, foi descartada. Somente em 1800, sob os esforços de Napoleão Bonaparte, o projeto ganhou vida. No entanto, o Forte Boyard só foi concluído em 1857, durante o reinado de Luís Felipe I. Infelizmente, devido aos avanços da artilharia, essa construção monumental acabou se tornando obsoleta. Imagine passar um fim de semana nesse lugar, cercado pela calmaria do oceano. Lago Rosa. Você já imaginou um lago rosa, digno de um cenário de um filme de fantasia? Pode parecer muito mais próximo da ficção do que realidade, mas existe um lago totalmente rosa na Austrália. Trata-se do Lake Ilier, de 600 metros de comprimento e 250 metros de largura, localizado em Middle Island. Cientistas já descobriram o porquê dessa cor. A partir de um exame de DNA, cientistas da University of Vermont, Estados Unidos, descobriram o porquê dessa cor tão chamativa. As descobertas foram publicadas na plataforma BioRio por meio de uma técnica chamada metagenomica, que sequencia todo o DNA em uma amostra ambiental de uma só vez. Os pesquisadores descobriram que a cor rosa do lago se deve a uma mistura de bactérias coloridas e algas. As bactérias Salinibacter ruber, por exemplo, são vermelho-alaranjadas, enquanto as algas do Naliella salina são de um vermelho mais vivo. Acontece que o lago contém quase 500 extremófilos, que são organismos que prosperam em ambientes extremos, incluindo bactérias, arqueias, algas e vírus. A maioria era composta por halófilos, um subgrupo de extremófilos que podem tolerar altos níveis de sal, já que as águas do Ilier são ainda mais salgadas que o oceano. O que torna esses micróbios coloridos é a presença de uma pigmentação chamada carotenoide. É justamente essa substância que protege da água extremamente salgada. Mas apesar de ser o mais famoso, o Lake Ilier não é o único lago colorido da Austrália. Existem outros 4 lagos cor-de-rosa no país: Field of Pink Lakes, Utlagon, Pink Lake e Quairadin Pink Lake. Também é válido entender que a Austrália não é o único país com um lago dessa cor.
Há lagos rosados espalhados em países como Azerbaijão, Bolívia, Canadá, Espanha, Estados Unidos, México e Senegal. Pesquisadores por trás de um artigo publicado na Environmental Microbiome também afirmam que o Lago Rosa é 8 vezes mais salgado que o oceano, e destacaram a presença de micróbios produtores de pigmentos, incluindo a Lobacillus, Strophylex e a Lorubrum. Então, quando for à Austrália, não entre nesse rio. Esqueleto do Atacama. Esse esqueleto humano foi descoberto em 2003 no deserto do Atacama, no Chile, e tem características notáveis, como sua baixa estatura e deformações ósseas únicas. Estudos iniciais indicaram que o indivíduo media cerca de 1,80 m de altura e era de meia idade quando faleceu. As circunstâncias de sua morte ainda são desconhecidas, embora haja especulações de que ele possa ter sido vítima de um crime ou de uma doença genética rara. Além disso, exames de DNA extensivos revelaram surpreendentes conexões com povos indígenas da América do Sul e da América Central. O esqueleto do Atacama é uma descoberta notável que continua a fornecer informações valiosas sobre a história humana e a genética. Mecanismo de Anticítera. Essa máquina mecânica foi descoberta na ilha de Anticítera, no Mar Egeu, Grécia, em 1901. Datado de cerca de 150 a.C., o mecanismo é uma das mais complexas e sofisticadas máquinas mecânicas antigas conhecidas. Composto por uma série de engrenagens e mecanismos de indicação, ele desempenhava várias funções, incluindo a medição do tempo, o movimento dos planetas e outros eventos astronômicos. Alguns estudiosos acreditam que o mecanismo foi usado para fins astronômicos, enquanto outros sugerem que ele poderia ser uma espécie de calendário. Infelizmente, grande parte do mecanismo original se perdeu ao longo dos séculos, restando apenas uma pequena parte da máquina original. No entanto, as peças remanescentes fornecem informações importantes sobre a habilidade técnica e o conhecimento científico da época. O mecanismo de Anticítera continua sendo objeto de estudos e debates entre especialistas, e novas informações sobre sua função e uso continuam a ser descobertas. Canibalismo na Europa. A descoberta de ossos em uma caverna francesa, datados de aproximadamente 100.000 anos atrás, fornece evidências de que os neandertais praticavam o canibalismo. Esses ossos apresentam marcas consistentes com o uso de ferramentas para remover os tecidos moles e extrair o cérebro, sugerindo que foram consumidos por outros neandertais. Embora essa prática seja desconhecida em outras espécies humanas antigas, ela não é incomum entre mamíferos em geral e pode ter ocorrido por razões práticas ou rituais. A descoberta desses ossos amplia nossa compreensão da cultura e do comportamento dos neandertais. Curiosamente, até o século XI, carne humana cozida era vendida nos mercados ingleses durante períodos de grande fome. Essa descoberta nos faz refletir sobre aspectos sombrios da história da humanidade. Pedra de Coxo. Essa pedra, uma escultura rupestre de aproximadamente 4.000 a.C., localizada na Escócia. É considerada uma das mais importantes obras de arte pré-históricas da Escócia e uma das maiores já encontradas na Grã-Bretanha. Com uma série de desenhos complexos e abstratos, incluindo linhas curvas, padrões circulares e círculos concêntricos, a Pedra de Coxo tem intrigado estudiosos por décadas. Embora seu significado exato seja desconhecido, muitos acreditam que esses desenhos tenham sido usados para fins rituais ou para registrar informações astronômicas. No entanto, a pedra foi coberta por um pavilhão esportivo na década de 1960 para protegê-la, tornando-a inacessível ao público. Felizmente, em 2015, a Pedra de Coxo foi removida do pavilhão e está sendo tratada e restaurada para eventual exibição pública. Essa pedra é uma janela fascinante para a arte e a cultura pré-histórica da Escócia e um tesouro cultural de valor inestimável. Sudário de Turim.
Seja você religioso ou não, é impossível negar o fascínio que envolve a existência de Jesus Cristo e a vida terrena do Filho de Deus. O sudário de Turim é uma peça de tecido de linho que, de acordo com a tradição cristã, teria sido usado para envolver o corpo de Jesus após sua crucificação. Medindo cerca de 4,3 metros de comprimento por 1,1 metros de largura, apresenta uma imagem borrada que muitos acreditam ser a impressão dos traços emblemáticos de Jesus. Essa relíquia é venerada por muitos cristãos e tem sido objeto de intensa controvérsia e debates científicos. A datação do sudário tem sido tema de pesquisa, com algumas análises apontando para o século XIV, enquanto outras sugerem uma origem muito mais antiga. No entanto, ainda não há consenso científico sobre sua autenticidade. Independentemente de sua origem, o sudário de Turim continua a desempenhar um papel importante para muitos fiéis e é objeto de peregrinações em todo o mundo. Sarcófago negro. Com cerca de 3 metros de comprimento e pesando aproximadamente 30 toneladas, esse sarcófago de granito permaneceu selado por mais de 2000 anos. Quando finalmente foi aberto, foram encontrados restos mortais de 3 indivíduos imersos em um líquido de cor vermelho escuro, o que gerou especulações sobre sua composição e propósito. Além disso, acredita-se que os ossos encontrados possam pertencer a oficiais militares ou guerreiros. Esses restos humanos e outros artefatos encontrados no sarcófago podem fornecer novas informações sobre a história e a cultura do Egito Antigo. No entanto, é importante notar que ainda são necessários estudos e análises adicionais para confirmar as descobertas e compreender seu significado. As expectativas são altas em relação às informações que o sarcófago pode revelar sobre o Egito Antigo, proporcionando novos insights sobre essa civilização fascinante. Estatueta de Nampa. Essa peça arqueológica de cobre, datada de aproximadamente 8000 a.C., foi descoberta em 1889 durante escavações na região de Nampa, no sul de Idaho, Estados Unidos. A estatueta, com cerca de 7 centímetros de altura, é uma figura humana detalhada, com traços faciais, mãos e pés representados artisticamente. A função original dessa estatueta permanece desconhecida, mas alguns arqueólogos sugerem que ela pode ter sido usada como um objeto de culto ou para fins cerimoniais. Outros estudiosos acreditam que ela poderia ter sido uma ferramenta para contar histórias ou uma forma de arte decorativa. A estatueta de Nampa é considerada uma peça importante para o estudo da cultura arqueológica da região e uma valiosa contribuição para o entendimento da história da arte e da cultura antiga da América do Norte. Vikings decapitados. Prepare-se para adentrar em um episódio violento do passado, a descoberta de restos humanos vikings decapitados em Dorset, sul da Inglaterra, em 2020. Essa descoberta inclui fragmentos de ossos humanos e artefatos vikings, como moedas e peças de cerâmica. Os restos humanos foram encontrados sem cabeças, sugerindo uma violência extrema, talvez resultado de um confronto ou execução. Essa descoberta ajuda a fornecer uma compreensão mais completa da presença dos vikings na região e de sua interação com as populações locais. Os ossos pertenciam a homens jovens, entre 18 e 25 anos, e as marcas encontradas mostram que eles resistiram antes de serem mortos e enterrados. A decapitação não foi fácil, levando os agressores a golpear várias vezes com suas espadas. Essa descoberta oferece insights sobre a cultura e o comportamento dos vikings, além de revelar a dura realidade da época. Viajar pelo mundo nos permite descobrir coisas loucas e incríveis. Nessa lista, exploramos alguns lugares e fenômenos encontrados no meio do nada, despertando nossa curiosidade e fascínio pelo desconhecido. Qual desses lugares você gostaria de visitar? Qual curiosidade você mais gostou? Deixe seu comentário. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever.
Não deixe de conferir nossos outros vídeos. Abraços. Até a próxima!